Fala pessoal, tranquilo? Vim fazer esse vídeo aqui porque eu vi que teve muitas dúvidas em relação ao mod. Então, meu primo separou aqui o Jefferson, o Sid Nelson, o cara do mod, né? Ele separou aqui umas dúvidas, a gente vai responder no decorrer do vídeo, eu e ele, e a gente vai tocar aí. Eu vi que teve muitas dúvidas, a gente tentou responder ali no YouTube, nos comentários, no Facebook, no Instagram. Só que como vinha a mesma pergunta, ou às vezes um pouquinho diferente ali, a gente não tem tempo de ficar sempre respondendo. Embora eu goste bastante que vocês comentam, porque engaja o vídeo, vai longe e vira notícia nacional o que aconteceu. Logicamente, muito obrigado aí ao Videocards, porque a gente sabe, assim, embora o Videocards, ele não seja, tipo, você olha assim o Instagram dele, você olha a rede, não é grande, mas o Videocards é uma referência. Então, se você saiu no Videocards, pode ter certeza. Você vai sair no Tons Hardware, vai sair no TechWare Up, os youtubers, em geral, eles vão comentar. Então, é uma matéria que vai passando de um lado pro outro. Então, o Videocards, assim, quando a gente fica muito orgulhoso de ter saído lá, é porque é um negócio, realmente, não é qualquer coisa que sai lá. Então, a primeira vez que eu saí, que a gente comentou sobre as memórias, eu fiquei espantado. Eu comecei a ligar pra todo mundo que eu conhecia, eu falei, meu Deus, tô no Videocards. É meio que um sonho. Então, hoje em dia, a gente já tá mais calmo, porque saímos 2 vezes, né, numa semana só. 4? Não, na semana. 3. Então, tipo assim, a gente já tá mais calmo, não é aquela mesma emoção que foi da primeira, mas assim, ainda assim não diminui nada o vídeo, ainda é um portal muito grande, né? Então, beleza, vamos fazer... Chega, né, de comentário, manda a primeira aí, Primeira pergunta aqui é do André Santos, lá do Facebook. Aquele que jogava no Corinthians? Mano, era André Santos? Era André Santos. Lateral virou, acho que era mesmo. Só sei o Flamengo. Enfim, inclusive vocês foram lá no vídeo do Videocard. No mesmo, o Butch que pegou isso. Tá lá, obrigado Gabigol pela... Aquela 3060 que a gente fez lá na Hardtech, tá lá, o Videocard falou que quem mandou o link pra eles foi um tal de Gabigol. Então, obrigado Gabigol. Será que foi do jogo? Não, nem ferrando. O cara só fez o meme. Mas vamos lá. O André Santos falou aqui. Modifica uma RX 6600M. Modifica aí uma RX 6600M aí pra nós. Seria da hora ver um Frankenstein saindo de outro Frankenstein. Então, vamos lá. Que ainda não é possível. Se você pegar o PCB da 6600M, você vai ver que ela tem 4 módulos de memória, né? Quando a gente tá falando de memória, tá? Não estamos falando de troca de chip, nem aumento de VRM, estamos falando de memória. A limitação que a gente tem de memória ali é porque a placa ela tem 4 lugares para colocar módulos de memória. Só 4, não tem mais. E atualmente, a memória maior que a gente tem é só 2 GB, só entre aspas, né? A mais forte que a gente tem é 2 GB. Então, assim, se você fazer 4 vezes 2, já dá 8. Não daria pra gente lançar 16, porque teria que ter um módulo 4 GB ou um módulo de 3 GB pra aí conseguir colocar mais memória. Se fosse uma PCB que tivesse mais lugares pra colocar memória e fosse um chip que possivelmente a gente conseguia destravar o bits, que foi o caso da 3060, poderia ser um caso, mas ainda não é. Porém, as RX 580 também foi lançada assim. Talvez tenha pergunta sobre a 580, mas eu já avançando aqui. A 580 ela foi lançada assim, só com 8 módulos de memória. E ela foi feita com a GDDR5. GDDR5 não tem módulos de 2 GB. Então, lembra, GDDR6, que é a 6600M, já tem 2 GB. A 580 não tem. Porém, quando começou a sair MIGZOO, MLLSE, um monte de coisa, começaram a vir, o chinês começou a aproveitar as memórias que tinha da Elpida, que a Elpida, toda a Elpida que lançou foi 512 MB. Então o chinês começou a aproveitar as memórias da Elpida, que é 512 MB, e fez um próprio PCB. Então, tipo, tem 580 aí, que tem memória na frente e atrás. 16 módulos. Inclusive, a gente reparou uma, que foi até da igreja lá, que a gente brincou tudo. Aquela tinha memória dos 2 lados. Aquela ali, dá pra gente lançar um mod de 16 GB. Provavelmente esse doido vai criar BIOS, porque não existe. A gente já fez uns testes aqui sem a memória, parece que a placa reconhece, ali no modo fake. Então, é possível, se colocar as memórias ali, pode ser que funcione. Então, a gente teria que ter um PCB da 6600M Dual Layer para conseguir, né? A gente até supõe qual seja o lugar que a gente vai mexer para fazer isso. Porém, a gente não tem o PCB, que é o que o Paulo falou. Talvez, se a gente tivesse um PCB Dual Layer, aí a gente conseguiria colocar 8 GB de memória GDDR6 no mesmo canal. 2 GB em cima da placa, 2 GB do outro lado. Aí a gente poderia mexer na BIOS e aí, de fato, liberar os 16 GB na 6600. Uma coisa
coisa, que não dá, por enquanto. Uma coisa que eu pensei aqui, talvez seria aquelas placas de servidor, né? Tipo da Apple, assim. Às vezes pode ser que tenha uma 6600M naquele PCB, ali tenha o Dual Layer, várias memórias. Porque assim, quando você pega e analisa uma GDDR6 1GB e uma GDDR6 2GB, nada mais é que a de 2GB ela é 2 módulos da 1. Então ela dobra. O que o PCB Dual Layer tá fazendo é isso. Ele tá pegando 2 módulos, tá juntando. O que a memória de 2GB faz, basicamente é isso. Só que ali a gente não precisa do PCB, já tá tudo junto ali dentro do módulo de memória. Mas basicamente é isso. É 2 módulos dentro de um. Então, partindo para a próxima, a pergunta aqui do Thiago Gomes. Ele pergunta, se fosse começar hoje, quanto ficaria a modificação para colocar o dobro de memórias nas RTX? Vou colocar como base a 3060 Ti e a 3070, que eu acho que é as placas que tem mais poder gráfico, né? GPU forte e não tem tanta memória. É claro, a gente tá entrando todo nesse colapso de memória, tudo por causa desses jogos que se lançaram. A gente sabe que o jogo ele não é tão pesado, mas ele requer muita memória para alocar as texturas do ambiente, né? De toda a textura do jogo. Então assim, vamos falar desse modelo específico. A gente sabe que a gente teve a mineração. Mineração, muitas placas aí minerou e estragou memória. Só que, nesse meio, a gente teve placas que deram defeito, ou no GPU, ou o PCB carbonizou e por aí vai. O chinês, ele sempre tenta reaproveitar tudo. Então, dessas memórias que foi minerada, possivelmente minerada, e não teve como recuperar a placa em si, eles conseguiram essas memórias e colocaram para venda. Então, hoje, pelo menos no anúncio que eu vi no AliExpress ali, eu posso até deixar o print aqui, eu vi R$42 um módulo de 2GB, só que é usada. Pensa, a gente vai trocar 8 módulos de memória. Então, se for usada, a gente tem 8 chances de dar defeito. É problema, porque pensa, vamos supor, a gente tá em São Paulo, o cara manda da Bahia, sei lá, Salvador, a placa. Aí a gente faz um mod, cobra um valor. E se essa placa dá defeito, é mais retorno. Então, tipo assim, fica aquele negócio. A gente não quer fazer, por esse sentido, usar memória usada para não evitar o retorno. E também, eu imagino que o dono da placa não quer ficar perdendo tempo no correio, ficar enviando e tudo, aquela chatice. Acontece de dar retorno, até mesmo em reparo, só que a gente tenta evitar. Beleza, eu ainda não respondi a pergunta. Tô dando essa volta pra vocês entenderem. Qual que seria a solução, então? Memória nova. A gente também achou memória nova, só que ela tá em torno aí de R$100. O dólar caiu um pouquinho, vai pra 95 por aí. Mas em base, tem em mente que a memória é R$100. Aí, o que acontece? Antes, a gente tinha uma memória de R$42. Agora a gente tem uma de R$100. Pra conta ficar mais fácil, 8 vezes 100, R$800. Então, assim, só de peça de memória, se não tiver imposto e tudo mais, geralmente não taxa isso, mas vamos colocar na situação mais limpa. R$800. Qualquer trabalho de BGA aqui que a gente faz, geralmente a gente cobra entre R$400 e R$600. Essa é a média. Porque assim, a gente só não vai tirar suas memórias, colocar suas memórias e acabou. A gente vai tirar suas memórias, vai colocar as novas memórias, vai mexer no strap, vai ver como a placa se comporta, vai ser limpa, vai ser trocado pasta térmica, até ter uma OPED se precisar. Então, isso tem todo um custo. E possa ser que não funcione por alguma razão. E a gente não vai te cobrar. Só que a gente teve todo esse gasto. Então, tipo assim, falando como profissional, esse gasto que a gente teve, outro gasto tem que meio que cobrir. O que acontece? A gente tem que fazer algo que compense pra gente também. Então, em média, vai ser R$800 da memória, a nova, e mais uns R$500, R$600 do trabalho em todo. E aí fica mais ou menos respondendo agora uns R$1.300, R$1.400. No meu ponto de vista, eu tô num grupo lá do WhatsApp do TecLab, eu não sei se eles passaram o áudio, eu até falei, pode passar, não tem problema nenhum, que eu mando um áudio de 4 minutos e eu explico. Gente, eu não faria esse mod. Por que eu não faria? Porque o mod, ele custando R$1.400, R$1.300, ele te possibilita de você pegar essa 3070, você vender pra um cara que não é tão exigente com memória, que ele vai baixar a qualidade gráfica ali, tá tudo bem pra ele. Você pega esses 1.400 que você ia gastar comigo, olha que tem frete, então vai pra 1.500, vamos falar 1.500, você consegue uma placa melhor, com mais processador gráfico, às vezes com uma memória, pega uma 3080, mais ou menos 3080 Ti, tá achando o preço bom, você linka os dois, você consegue. Ou uma 6700, se você gosta da AMD, que tem muita memória. Então, assim, você consegue uma placa sem fazer estudo. Por que a gente fez o mod? Cara, famoso? Não, oba, valeu, videocard, mas não foi pra isso. Por que a gente fez? Primeiro, porque a gente gosta de modificar as coisas. Então, vou dar um exemplo aqui, vocês devem ter visto desde o começo, PlayStation. Esse PlayStation aqui é o PlayStation 1. Eu paguei nele, negociei com o dono, paguei nele R$400 e poucos, 480, eu acho. O que acontece? É um hobby meu, eu gosto das coisas da Sony. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube aqui que a gente fez uma modificação junto com o Pedro, chama Hard Games Brasil. A gente instalou um SSD dentro do PlayStation 2 Slim. O mod só serve na série 7000, 7000 puro, então 7500, 7900 já não tem o acesso. Então, assim, pra que a gente fez isso? Pra experiência, porque a gente gosta de modificar as coisas. Então, a gente tá até pensando em colocar 16 GB na 580, que a gente viu que tem Dual Layer e tudo mais. Então, assim, a gente fez
por causa da ciência, que a gente gosta de modificar as coisas, porque é a parte do nosso hobby. E pra matar dúvida, se realmente o pessoal tava falando, mano, coloca mais memória nessa placa que ela vai render mais. Será que é mesmo? Então, com o teste na prática, a gente conseguiu provar que sim. Pelo menos nesses jogos, sim, a placa fica melhor. O % low roda melhor, a placa não engasga, o PC não trava. Pô, a gente rodou The Last of Us lá na Hardtech Tech Lab lá, o teste fechou, sabe? Então, colocou mais memória, o teste parou de fechar na 3060. Então, assim, basicamente é isso. Então, pra cliente final, não vale a pena. Vende sua placa, junta o dinheiro e pega outra. Pra revis, Casual Games, Lock Game, eles estão recebendo placa nossa aqui. Inclusive, a gente fez as placas, mandou pra eles extrair o máximo, que esses caras, eles vivem de teste. Eles têm muito mais conhecimento que eu. Ele até joga um pouco, eu já não jogo quase nada. Mas eles têm mais conhecimento de teste, jogo novo que tá saindo. Então não faz muito sentido a gente segurar essas placas, que a gente não vai testar. Faz o teste rapidinho aqui, acabou. Esses caras vão extrair o máximo, vão abrir live. O Scanda também já tá mandando, a gente vai fazer. Que eles realmente vão, falar, essa placa é boa pra isso, essa placa não faz diferença nisso aqui. E aí a gente mandou as modificadas pra eles. Uma delas a gente só conseguiu porque a Hardtech forneceu uma pra nós, de overclock deles. Então teve o braço direito de uma outra assistência que faz reparo também e que ajudou nós nesse projeto. Então, Hardtech também segue o canal, inclusive o vídeo anterior é deles, junto com eles, então segue o canal dos caras também, que é tudo a mesma coisa, tudo amigo. Então assim, pra cliente final, pra não ficar dando muita volta, eu vou me ferrar na edição desse vídeo, pra não ficar dando muita volta, cliente final não compensa. Você que é mod, você que é doido, igual nós aqui, igual a ciência, compensa pela entusiasta, né, que dá pra falar. E você que quer fazer teste, tipo Casual Games, Lock Gaming, Scanda, Peperai também, falou da gente no vídeo, vale a pena porque você cria conteúdo, você ganha dinheiro com vídeo, você movimenta e teu público quer aquilo. Inclusive, os canais Lock Game, Casual Games, Peperai, eu assisto. Então, às vezes eu prefiro assistir o vídeo deles do que eu mesmo fazer o teste. Então, acontece. Bom, falei demais. Mais uma. Deixa eu te cortar. Pode. Talvez tenha a exceção a regra que seja 3060 de 8 GB, que talvez seja viável por causa do ganho da placa. Boa. Tá vendo? Por isso que é bom sempre tá com outra pessoa aqui, porque eu já tinha até esquecido disso. A 3060 de 8 GB, se você comprou uma 3060 de 8 GB, quanto é que ficaria esse mod? Lembrando lá, R$200 a memória, R$200 os dois módulos, tá? R$100 cada uma. A nova, que não vai dar dor de cabeça. Assim a gente espera. Espera que o chinês que tá vendendo seja honesto, né? Mas pela diferença de preço, acredito que seja. Então vamos lá. A 3060 a 8 GB vai gastar de módulo, sem mão de obra, uns R$200, tá? Com frete. O frete vai para uns 250, do AliExpress. Aí, nossa mão de obra vai ficar mais ou menos uns R$400. Você vai gastar uns R$600 aí e você vai ganhar 30% do desempenho. Nesse caso, você tá gastando um pouco menos do que na 3070 e tá ganhando bastante. Na 3070, você só vai ganhar performance mesmo em situações que vai atingir os seus 10 GB, os seus 9 GB, o que extrapolou a 8 GB. Nesse caso, não. Como a gente aumenta o bits, a gente aumenta realmente a velocidade até em teste que roda com 1 GB. Então, realmente, nesse caso aí, você realmente vai estar meio que trocando de placa. Você vai ter um ganho. Não é só em teste, você realmente vai ter um ganho. Eu meu ver como gamer, pra mim, vale o preço. Isso também. Outra coisa, eu comentei aqui sobre o PlayStation, eu acho que eu não deixei bem claro sobre o porquê que eu gosto dessas coisas e tudo mais. Tem o cara que fala, eu quero a 3070 de 16 GB. Não tô ligando pra preço. É o cara que pega um Xbox, o clássico, lacrado, não sei se vocês acompanham, mas tem o tiozão, tem o Gilão, os caras que também é retrô. Eles têm Xbox lacrado, pagaram R$20 mil. E você pega aquele Xbox e compara com o Series X que saiu agora, a diferença de desempenho é absurda. Mas você não paga 20 mil num Series S, Series X, que seja. Então, tem um lance também do cara, o exclusivo. Ele quer aquele produto porque ele sabe que ou ele manda fabricar ou ele não vai ter, porque não se acha na loja. E essas pessoas eu respeito muito porque eu sou dessas. Eu sou dessas que vou atrás ali, quero aquilo ali, sabe? Então, assim, tem essa parte e é importante. Pessoas que ficam falando, você é burro, sei lá o que. Não, cara, eu não vejo. O cara quer, é uma coisa que ele quer. Às vezes você não gosta do rosa, tem cara que gosta de rosa. Se você não gosta de azul, tem cara que gosta de azul. É uma opção pessoal. Fala que o cara é burro por estar fazendo isso, por estar querendo um produto exclusivo, mesmo que a performance não faça sentido nos pontos que eu falei, eu acho que não é legal. Então, vamos respeitar aí quem quer a placa exclusiva. Se não, eu vou entrar nessa linha porque eu paguei R$400 num PlayStation 1 que dava pra jogar no celular Android aí de R$300 que você podia fazer ligação e um monte de coisa. Indo pra próxima, a gente vai voltar um pouco no assunto ali do mod, que é pediu aí um mod na RX 5500 XT da China. Ele falou que é um desafio e falou que a gente pode fazer de olho fechado esse mod. Mas a gente só faz mod com o olho aberto e não vai rolar. Assim como eu falei da 6600,
Qual o nome dele? É Emanuel Luciano. Emanuel Luciano. Então, o que acontece? Mesmo o caso da 6600M, a gente não tem espaço para colocar memória. Esses modelos vêm com 1 GB e 2 GB. Os modelos de 1 GB vem 4 GB, 4 vezes 1 dá 4 GB, e o modelo de 8 GB vem com memória de 2 GB, 4 vezes 2 dá 8. Então, não dá, tá bom? Ó, já fica aqui para vocês aí. Quando vocês verem uma placa e quiser modificar, é o olho que a gente vê e fala, né? Olha o PCB dela, vê quantos bloquinhos preto tem. Aquilo ali é a memória. Então, é o que eu falei. Você vê aquilo ali, vê qual que é as memórias que tem lançado. É um pouquinho chato, mas você acha a informação. Aí você vai ver, ó, a Micro só lançou até 2 GB, a Samsung só lançou até 2 GB. Não tem o que fazer. Se eles lançarem com 4 GB, aí é outra ideia. Aí é só a gente montar a BIOS ali no hexadecimal, que provavelmente vai rolar. Essa placa vem com a memória de 2 GB por módulo, ele já tá no limite. Já tá no limite. Fazer. Já tá no limite. Vamos para a próxima. Aqui é o Jaderson Passo. Paulo, dá para passar minha 3060 Ti para 16 GB? E qual é o valor? Se quiser fazer o experimento, eu mando para vocês. Se matar a placa, é experiência para próxima. Bem sincero, e é realmente isso. Às vezes acontece, a placa para e tudo mais. Então, assim, dá pra fazer. Na verdade, assim, dá e não dá. A gente começou um estudo, eu não posso falar muito porque tem umas informações aí que é da própria Hardtech ali, em relação ao estudo que eles estão fazendo, então é um crédito deles, né? A gente participou, mas é um estudo mais profundo do Butch ali, do Felipe, então assim, é um estudo que eles estão fazendo, a gente meio que já tem informação, mas eu quero que eles divulgam o trabalho, tá? Para eles ganhar o crédito também. Então assim, dá para fazer, só que tem uns esquemas ali, e os esquemas ali vai sair no vídeo que eles vão montar. Provavelmente a gente vai estar junto também, mas dá para fazer, o valor é mais ou menos aquilo que eu falei, R$1.500, R$1.300. Nas tentativas deles, a placa não foi queimada não, tá? Mas vale o que você falou. Esse nome aqui é complicado. Michizuki 0KM. Caramba, parece que o cara tá... sei lá. Já pensou em vender curso ensinando a consertar da maneira que vocês fazem? Eu compraria. Beleza, vamos lá. Novamente, parceria lá com a Hardtech. O que acontece? O Butch me chamou, ele já faz curso presencial, e ele me chamou umas 4 vezes para lançar curso. Eu tenho esse problema de, assim, eu acho que informação a gente não deve vender. É um preconceito meu. Eu acho que, assim, quando você vende a informação, você meio que limita a pessoa que não tem dinheiro para comprar, de ter acesso àquela informação. Isso é um preconceito que eu tinha. Só que aí veio outras pessoas que falavam, Paulo, eu tô trabalhando aqui, tô juntando dinheiro só para pegar esse conhecimento. Tem como você liberar um curso? Aí eu pensei, pô, o cara ele tá trabalhando, ele poderia estar fazendo outra coisa, ele tá com dinheiro para comprar. Se eu ficar com aquela minha mentalidade limitada, esse cara, ele também também vai ser prejudicado. Então assim, e qual que é o problema que eu não lanço esse curso gratuito? Porque a gente tem despesa, então toda vez que a gente tá fazendo o conteúdo do curso, que já tá acontecendo, que é GPU Masters, a gente colocou um Szinho ali, tem várias pessoas envolvidas, toda vez que a gente tá fazendo esse conteúdo, a gente tá deixando de reparar uma placa, vai vir a conta do aluguel, vai vir a conta nossas, vai vir... Então, realmente, a gente tá deixando de produzir de um lado pra fazer o curso, então esse dinheiro ele tem que vir e repor de outro, tá? A gente não sabe o valor ainda que vamos pedir, depois a gente vai somar todos os custos e vai colocar. Mas a minha intenção com esse curso é realmente passar conhecimento do jeito que a gente faz. Quantas informações eu já entreguei no YouTube aqui, quantas informações eu já entreguei no próprio Facebook lá de graça, nunca cobrei nada. O Kaique tá ali atrás, ele já pegou bastante coisa. Então, tipo assim, será que você tem uma voz? Então, assim, a ideia realmente não é ficar rico vendendo curso. Se acontecer, beleza, porque daí a gente vai trocar de osciloscópio, vai começar a gastar aqui no lab mesmo e vai começar a comprar a placa atual para modificar, o dinheiro vai para isso. Então, assim, e aí, quando eu vi esses comentários dessas pessoas que falam, pô, mas eu não tenho muito dinheiro, mas eu consigo trabalhar umas horas extra a mais aqui, vai sobrar um valorzinho aqui, eu consigo pagar teu curso. E eu quero essa informação. E eu não consigo dar de graça porque eu tenho meus custos também. Então, eu realmente preciso cobrar para repor essa parte que eu vou ficar parado para produzir esse conteúdo. E aí, meio que vai acontecer, a gente já tá gravando, a gente tá parando o trabalho aqui, né, em determinados dias aí, óbvio, sem atrasar os reparos, a gente só tá meio que, a gente fica mais tempo aqui, a gente tinha que sair 6 horas, a gente fica até 10 da noite pra repor o dia que a gente falta, pra fazer o curso. Então, tipo assim, a gente tá se esforçando bem mais pra poder ter o curso sem atrapalhar, lógico, o lab aqui, o lab do Butch e do pessoal que tá envolvido. Vocês podem comentar se o meu pensamento tem alguma lógica ou não, porque realmente eu tenho essa coisa que, tipo, se eu tá vendendo informação, eu tô limitando quem não tem dinheiro, mas do mesmo lado eu posso limitar aquele que também não tem dinheiro, mas se ele se esforçar um pouquinho, ele vai ter para pagar esse tipo de formação de curso. O curso ele vai ser online, então você sempre vai poder ver, né? Vai ser basicamente igual aos vídeos nossos do YouTube, só que mais concentrado, mais explicativo, sem tanto corte.
Eventualmente um vídeo de, sei lá, 50 minutos no YouTube a gente deixa em 15, ali vai ter 50 minutos mesmo, você vai pegar detalhes e detalhes e detalhes, e é isso aí. Provavelmente a gente vai sempre, assim, novidade a gente atualiza, como um curso normal, beleza? Espero ter respondido. Agora é o Rui Ramon. Tem mod pra 3080? Aí ele fala aqui, ele complementa, né? 16 GB na 3080. 16 GB na 3080, assim, a única placa que a gente conseguiu mexer na memória sem dobrar foi a 3060, porque ali a NVIDIA meio que deu um corte no chip gráfico via BIOS. Então ela deu um corte ali via BIOS e desabilitou aqueles canais. No geral, ela não faz isso. Ela faz de outro jeito, que não é via BIOS, e não dá pra gente colocar igual, a 3080 comum, ela vem 2 módulos faltando. Até então, até o pesado momento, a gente não consegue habilitar aqueles 2 módulos que tá faltando, tá? Então não daria pra, tipo, uma 3080 de 10 GB e pra 16. Daria pra ela virar 20, em teoria. A gente troca os módulos de memória e daria talvez pra ela virar 20. Provavelmente naqueles módulos, né, da 3090 Ti, né, que vem 2 GB. Eu não vou nem falar o nome agora porque eu não lembro, mas sim, é nos módulos da 3090 Ti. Ou então usando um PCB de 3090 que é dual layer, e aí você consegue colocar mais memória lá. Aí você dobraria. Teve um caso que lançou, teve até caixa da Gigabyte sendo vazada, foi vendida acho que mais pros mineradores, que foi a 3080 Ti de 20 GB. E tem algumas BIOS até no TechParab, tem caixa vazada da Gigabyte. E assim, o que acontece? A NVIDIA lançou essas placas, parece só mais para minerador, e depois desistiu. Tipo a 3070 Ti, eu acho que de 16 GB, acho que teve ou 3070, algo assim. 16, 3070 de 16. De 16, teve isso também, depois ela cancelou. E o que acontece? Depois a gente começou a receber umas 3090, inclusive de Off, MSI, que tinha um chip riscado. Assim, tipo, era 3080 Ti, a NVIDIA não quero mais, riscou e lançou como 3090. E eu não sei qual que é o esquema que eles fazem ali, mas eles conseguem. Edita o chip de novo e coloca pra rodar. Então teve isso, tá? É possível fazer na 3080, colocar 16 GB? Eu acho que não, até o prezado momento. Entenda que essas informações do momento atual, pode mudar, mas até o prezado momento, não. O que daria, talvez, em teste, seria 20 GB. Talvez. Dobrando a memória, colocando de 2 GB, então pegando um PCB 3090, tirando o chip e colocando 3080, 3080 Ti. Então a última pergunta é do DMS. Boa, seria legal fazer aquela ponte com o casual ou Scanda, trazer uns testes mais completos. Mas como a placa é o Fera aí, acho que não vai dar, né? Se ele puder fazer uns vídeos em jogos pidões de VRAM, seria legal. Eu acho que eu comentei, né? Então, o que acontece? A Hardtech cedeu pra gente uma placa de overclock, que eles faziam overclock lá, e essa placa vai pro canal Lock Game. Então, novamente, obrigado Hardtech aí, valeu Lock Game por se oferecer aí fazer os testes. Então, foi pro Lock Game. O Casual Game já foi diferente. Eu falei que não tinha uma 3070 aqui, ele comprou a 3070, pegou no Mercado Livre, mandou entregar aqui. Ele só falou, testa rapidinho aí pra eu qualificar o cara. Testamos aqui, a placa tava show, aí ele qualificou. Aí eu fiz até uns posts no Facebook, e essa aí já foi enviada. Era pra ser entregue hoje, em falar nisso. É que vocês vão ver o vídeo sábado, mas eu tô gravando isso na sexta. Dá pra ser entregue hoje, o correio não entregou. Então provavelmente vocês vão... Se ele não conseguir pegar a placa no sábado, hoje, né, que vocês estão vendo o vídeo, é possível que só segunda ou terça que ele consiga aí pegar a placa e fazer os testes. Então esses dois canais já vão ter a placa, se não for o correio não extraviar. O Scanda, mesma coisa, ele tem uma placa lá, parece que ele já mandou e a gente acabou, inclusive, o pessoal fala que a gente tá fazendo só pro YouTube, mas até pro Scanda acabou nossas memórias. A gente deve ter umas 4, 5 ali que é pra reparo. Eventualmente vem uma placa ali que precisa de trocar memória, então é pra reparo, a gente não pode gastar. E aí a gente vai ver se, como é pro Scanda, a gente vai ver se compra até as usadas. E se parar com ele não tem problema, né? Não é um serviço nem nada. Inclusive tem umas placas aqui dele que eu preciso até devolver. Ele mandou pra fazer review, a gente fez e ficou aí. Então o Scanda também ele vai receber isso, tá? E é isso, né? Acho que acabou. Responder. Tem alguma dúvida, Cleiton? Tem uma RX 570, daria pra colocar 16? Daria se tivesse o dual layer. Se tivesse o dual layer, daria. Porque não tem espaço. Tipo assim, você tem essa placa-mãe aqui... Você tem essa placa-mãe aqui com 2 slots. Imagine que você queira colocar 4. Não tem espaço. Ou você coloca um pente com mais memória, ou você não vai conseguir o que você quer. Mesma coisa placa de vídeo. Você coloca uma memória com mais memória, uma memória mais com mais memória, ou você não vai conseguir o que você quer. O único PCB que a gente tem conhecimento que dá é o da Mingzhou. O pessoal aí, você pegar uns vídeos atrás, é uma placa que a gente arrumou da igreja, você olha no vídeo, ela tem memória na frente e atrás. O MW também. Um abraço MW aí se você estiver assistindo, se querer acompanhar o canal. Ele também fez um review eu não sei se foi Mingzhou, mas ele fez. E assim, falando do Scanda, ele parece que mandou. Junto com a 3070, ele mandou uma gambiarra dessa aí, colocar 16 GB. Mas é o que eu falei com ele, a gente pode até fazer, pode até funcionar. Eu acredito que vai funcionar. Só que, cara, que teste a gente vai fazer? Porque a placa, quase não tem processamento. E volta no que tu falou, é pela experiência. Beleza, então. Se a gente vê um negócio lá, 16 GB, a gente vai lá fazer o carnaval. Então...
É isso aí, espero eu ter respondido as perguntas. É isso aí, velho. Já era. Logo mais vai ter o mod da 3060 Ti para 16 GB. Mesmo se não dar certo, o vídeo vai pro ar. Logo você vai ter aí o mod da 3060 Ti. Espera que dê certo, né? A gente fez uns testes lá. E beleza, é isso aí. Valeu, Falou. Kaique, por ter ajudado a ser o cameraman aí. E valeu, obrigado aí.